E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui de novo para seguir a nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisse. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume verdinho aqui, como os outros volumes dessa coleção, assim como a edição de 3 volumes, pelos links aí na descrição. Tá? Se você comprar pelos links na descrição, para vocês dá a mesma coisa, sai o mesmo preço, só que eu vou ganhar uma comissão em cima disso, então eu vou ficar muito feliz, vai ser legal pra caramba. E vamos supor, se você não quiser aí por algum motivo comprar os livros pelos links na descrição, o que você deveria querer fazer, mas ainda assim você está muito afim aí de apoiar o canal financeiramente e tal, você pode apoiar de outras formas. Né? Você pode dar uma olhada aí embaixo, tem uma chave Pix, você pode fazer uma doação aí no valor que tu quiser, e também tem o link do Apoia-se. Através do Apoia-se você pode selecionar um valor aí da tua preferência para doar mensalmente para o canal. A partir de R$2 qualquer valor é válido. E, bom, isso é muito bom para mim, mesmo que você doe pouco, porque assim eu consigo ter uma previsão de quanto que eu vou ganhar e ir me preparando para poder reinvestir no canal e, enfim, pagar o material que eu já comprei. Então, é muito importante isso. E você apoiando pelo Apoia-se, você vai passar a fazer parte desse grupo, assim, do hall da fama do canal do Aldrin, da galera mais incrível que existe no planeta Terra, que é justamente o Luiz, o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis, e também outras 3 pessoas que estão com status do apoio privado e que, portanto, creio eu, não queiram ser mencionadas. Tá? Então, se você quiser fazer parte dos Vingadores do canal do Aldrin, você pode, enfim, clicar no link aí embaixo e ser feliz e me deixar muito feliz também. E bom, gente, como eu falei no último vídeo, hoje a gente fecha o assunto Santo Anselmo, falando não exatamente de Santo Anselmo, mas falando dos autores que falaram sobre Santo Anselmo. A gente vai basicamente falar um pouquinho de Gal Nilon, que foi alguém que já imediatamente fez uma crítica ao argumento de Santo Anselmo, ao argumento a priori, ao argumento ontológico. A gente vai falar da resposta que Santo Anselmo deu a esse argumento. Depois a gente vai falar sobre Santo Tomás, o que ele falou acerca disso. E fazer algumas outras menções também. Na modernidade, esse argumento vai reaparecer com críticos e com defensores, Descartes, Kant, Leibniz, enfim. A gente vai falar basicamente de tudo isso, mas a gente vai focar, a gente vai explicar os argumentos mais desses que eu falei primeiro. Tá? Os modernos a gente não vai aprofundar aqui, mas no momento em que a gente for falar deles, daqui a alguns meses, anos talvez, a gente vai realmente falar mais desse pessoal. E vai dizer por que eles aceitavam ou rejeitavam esse argumento. Mas enfim, então vamos falar um pouco sobre as críticas e sobre os consensos acerca do argumento ontológico de Santo Anselmo. O argumento de Anselmo encontrou críticas e consensos. O primeiro a pôr em dúvida sua validade foi o seu discípulo, o monge Gal Nilon. Então Gal Nilon foi justamente um crítico, e foi discípulo do Santo Anselmo. E ele escreveu um Liber Pro Incipiente, no qual observa que, a propósito do termo Deus, é bem difícil ter dele um conhecimento substancial, isto é, que vá além do puro significado verbal. Então, antes de avançar no argumento do Gal Nilon, é interessante notar que o nome do livro que ele escreve é Liber Pro Incipiente. O livro, vamos dizer assim, pró, a favor, pelo incipiente. Que é justamente uma das traduções possíveis para aquele momento da Bíblia, em que nos Salmos, se não me engano, em que é dito que o tolo ou o incipiente diz em seu coração que Deus não existe. O Santo Anselmo ele traz essa citação e usa esse vocabulário no momento em que ele está expondo ali o argumento ontológico e no momento em que ele vai demonstrar a impossibilidade do ateísmo a partir da definição de Deus que ele vai dar, a partir do conceito de Deus. E aí o Gal Nilon, ele, apesar de ser um monge, apesar de ser um cristão, ele faz um livro justamente buscando argumentar contra o Santo Anselmo e falar, olha, o incipiente, acho que a gente tem que ser mais justo com o incipiente. Talvez o tolo não seja tão tolo assim. Não que o Gal Nilon não acreditasse em Deus, ele é um monge, mas ele acha que o argumento é ruim. Esse que é o grande ponto. Bem, ele fala aqui que não é suficiente ter uma ideia dele para que se possa afirmar sua realidade objetiva. E aí ele vai descrever e vai fazer o argumento da ilha, que é um argumento muito famoso. Ele fala aqui que se fosse assim,
Então bastaria pensar numa coisa, como por exemplo, uma ilha cheia de delícias, e portanto a mais perfeita das ilhas. Então imaginar a melhor ilha possível, para que estivéssemos autorizados a admitir sua existência. Assim, Gaunilon refutou a licitude da passagem do mundo ideal para o mundo real, do mundo possível, vamos dizer assim, mental, para o mundo real. Ou seja, o que ele fala? Ele fala que o Anselmo concebeu Deus como ser acima do qual nada pode ser pensado. Beleza. E aí o Gaunilon fala, vamos pegar essa estrutura, essa forma, e aplicar numa outra coisa. Vamos imaginar uma ilha, e nessa ilha vai todos os tesouros. Ela é perfeita, ela é cheia de tesouros. Ela é cheia de delícias. E, portanto, é a ilha mais perfeita. É a ilha mais perfeita. É a ilha que tem mais tesouros dentre todas as ilhas. Seguindo a lógica do Anselmo, a gente estaria autorizado, só com base nisso, só com a definição dessa ilha, a gente estaria autorizado a dizer, portanto, que essa ilha existe. Já que essa ilha é cheia dos tesouros, ela possui tudo que se pode ter, logo ela existe. Só porque ela é a ilha com mais tesouros que existe. É claro que isso não faz sentido. Então, nesse sentido, o Gaunilon critica justamente que o Anselmo está partindo, está fazendo tá dando um salto, do mundo ideal, do mundo imaginário, do mundo possível, da possibilidade, ou do mundo mental, porque a gente pode imaginar Deus. Então, fazendo uma ponte desse mundo que não é real para o mundo real, para o mundo da existência propriamente dita. Então, portanto, ele estaria pegando o conceito de Deus, que existe tanto quanto existe esse conceito da ilha perfeita, e jogando direto na realidade. Só que, no caso da ilha fica muito mais evidente que não faz sentido nenhum. No caso da ilha fica muito mais evidente que, só porque você imagina uma ilha perfeita com todas as delícias que você pode imaginar, com todos os tesouros, com todas as coisas boas, essa ilha necessariamente existe. No caso de Deus, isso se aplicaria também, segundo o Gaunilon, portanto o argumento do Anselmo estaria errado. E, como o Gaunilon era um discípulo, um aluno de Santo Anselmo, Anselmo estava vivo quando ele fez essa crítica e, portanto, ele teve tempo de responder. E, segundo Reale, o Anselmo replicou com o Liber Apologeticus, notando que o exemplo da ilha perfeita não é adequado, porque não representa o ser do qual não se pode pensar nada de maior, pois esse argumento vale apenas para ele. A ilha pode ser a maior, mas somente em relação às outras ilhas, dotada, portanto, de uma grandeza relativa, mas não a realidade maior em absoluto, como é o caso de Deus. Então vamos voltar e ir com calma. O exemplo da ilha perfeita não é adequado, porque não representa o ser do qual não se pode pensar nada de maior, pois esse argumento vale apenas para ele. Então, ele está dizendo que esse argumento, ele por natureza, só vale quando a gente pensa no ser acima do qual nada pode ser pensado. Não valeria talvez para uma ilha acima da qual nada pode ser pensado. Vale para o ser perfeito, não vale para a ilha perfeita. Justamente porque essa perfeição, que está implicada em Deus, ela inclui a existência. No caso da ilha não tem nada a ver. No caso da ilha, só porque ela tem todas as delícias, não significa que ela tem existência. Parece que é o Gaunilon que está dando um salto aí nesse argumento dele, nesse contra-argumento dele. E tem outra coisa ainda. Porque a ilha, ela pode ser a maior, a mais perfeita, a que tem mais delícias de todas as ilhas que existem. Mas ela somente é maior em relação às outras ilhas. Portanto, ela é dotada de uma grandeza relativa e não absoluta. Então vamos lá. Quando o Gaunilon usa esse argumento da ilha, ele não está imaginando, ele está dizendo que é a maior ilha que há, a melhor ilha que há, em que há mais coisas. Só que, aí que está, nada impede que eu imaginasse uma ilha maior do que essa ilha. Não é porque uma ilha é a ilha que tem mais coisas boas que ela é a ilha acima da qual nenhuma ilha poderia ser pensada, do ponto de vista das delícias que ela contém. Ou seja, não é porque essa ilha contém mais delícias do que todas as outras,
portanto tem uma grandeza relativa a todas as outras, que não é possível pensar numa ilha que contenha mais delícias do que essa ilha, que está sendo pensada pelo Gaunilon. Então o Gaunilon imaginou uma ilha cheia de delícias, com mais delícias do que todas as outras ilhas que se pode imaginar. Mas não significa que não se possa imaginar uma ilha com mais delícias do que essa, né? Então, a ilha e os tesouros dessa ilha, eles não esgotam a possibilidade de delícias que pode haver numa ilha, né? Não é porque ela é a maior ilha, a melhor ilha, que não pode ter uma outra melhor. Ela não é a ilha acima da qual nenhuma outra ilha poderia ser pensada. Agora, quando a gente fala de Deus, a coisa já muda, né? O que o Anselmo está falando aqui é que o Gaunilon está basicamente fazendo um espantalho, né? É como se o Gaunilon tivesse entendido e estivesse replicando que o argumento do Anselmo, na verdade, era o seguinte: de que uma vez que você concebe o maior ser que há, o maior ser que há precisa existir, né? O ser mais completo precisa existir só porque a gente está imaginando ele. Só que não é esse o argumento do Anselmo. A questão não é que existe um maior ser que há, um ser maior do que todos os outros. A questão é, existe um ser maior não apenas do que todos os outros que existem, mas maior do que todos os outros que podem ser pensados, ou seja, que podem existir, né? Ele está justamente falando do ser absolutamente perfeito. É o que o Anselmo está falando de verdade. Não é o maior ser que há. É o maior ser que pode haver. Então é aquela coisa extrema, absoluta, né? Não é simplesmente o maior dos que tem, né? O maior dos que tem, bom, a gente poderia pensar em algum um pouco maior do que esse, né? E depois em outro um pouco maior, e um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior, né? Não é porque há um ser maior do que todos os outros, há um ser melhor do que todos os outros, dotado de mais perfeições, que não pode haver um ser maior do que ele. Na noção de maior ser que há, não está incluída a noção de que não pode haver nenhum outro ser maior do que ele. Apenas quando a gente diz que há um ser maior do que todos os outros, a gente só está dizendo isso, né? Que em relação a todos os outros, aí a questão da relação que ele mencionou aqui agora, em relação a todos os outros ele é maior, né? Portanto, a grandeza desse ser maior do que todos é uma grandeza relativa, né? Até quando a gente formula, né? É o ser maior do que todos. Então, uma vez que a gente tem todos os seres que existem, a gente compara esse ser a esses outros seres que existem e a gente fala: esse ser é maior do que todos os outros. Mas isso não implica que não possa haver seres maiores do que esse ser. E que, portanto, que assumiriam esse papel, essa posição de ser maior, né? Então, Santo Anselmo ele puxa de volta a discussão para o ponto central, né? Deus, na verdade, não é o maior ser. Ninguém está dizendo que você tem de conceber Deus como o maior ser. Necessariamente você tem de conceber como o maior ser, mas essa não é a definição de Deus. A gente não parte do pressuposto de que Deus é o maior ser, dentre os seres existentes. Mas a gente parte do pressuposto de que Deus é o maior ser dentre os seres existentes e os seres pensáveis. Portanto, entre os seres que existem de fato e os seres que podem existir. Então, Deus transcende toda a possibilidade, né? Deus é o ser que, por definição, é maior do que qualquer coisa que você possa pensar. E sendo maior do que qualquer coisa que você possa pensar, ele tem as perfeições todas no grau mais elevado. Qual é uma dessas perfeições? É a perfeição da existência, né? Se esse ser é de fato maior do que todos os outros, ele precisa possuir existência. Porque se ele não possuísse existência, a gente poderia muito bem ter pensado num ser maior do que esse ser e que tivesse existência, né? Um ser absolutamente igual a esse ser que a gente chama de Deus, só que tem o atributo da existência. E, portanto, seria superior, né? Estaria acima de Deus, né? Então, Deus implica em existência, portanto, Deus necessariamente existe. Esse é o argumento ontológico, e essas foram as críticas que o Gaunilon fez ao argumento ontológico. A gente falou mais sobre o argumento ontológico no vídeo sobre o argumento ontológico. Aqui só, enfim, é necessário voltar ao que é o argumento ontológico, justamente porque o Gaunilon parece fazer um espantalho, né, do argumento ontológico do Anselmo, e o próprio Anselmo responde isso. Mais além do Gaunilon,
outro autor importante que fez a crítica ao Santo Anselmo foi Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é muito conhecido pelas 5 vias que ele elaborou para o conhecimento de Deus, né? Algumas formas pelas quais você pode concluir a existência de Deus exclusivamente através da atividade da razão, no sentido de estar separada da fé, né? Não no sentido de estar separada da experiência, né? A razão é separada da fé e, enfim, usa-se da experiência também, né? Porque você vai voltando aos efeitos, né? Você vai voltando às causas dos efeitos que você vê no mundo, né? A gente vai ter oportunidade de falar disso melhor. Mas não é porque Santo Tomás é conhecido pelo cara da prova da existência de Deus ou qualquer coisa do tipo, que ele vai aceitar qualquer prova da existência de Deus. Ele vai olhar para essa prova do Anselmo, né, para esse argumento do Anselmo, e vai falar, pô, meio esquisito isso aí, tem alguma coisa errada. E esse argumento Santo Anselmo não vai responder, porque ele já vai ter morrido há uns 200 anos, eu acho. Então, quase 200 anos, talvez. Então não vai ter esse espaço para essa réplica, mas, como eu já disse, ao longo da história da filosofia surgirão outros autores, e, enfim, esse debate segue até hoje literalmente, né? O argumento reaparece com formas distintas, mais parecidas ou menos parecidas com como ele foi proposto pela primeira vez por Santo Anselmo. Bom, Santo Tomás retomaria e aprofundaria a objeção de Gaunilon. Na Suma contra os Gentios, lemos: mesmo entre aqueles que admitem a existência de Deus, nem todos sabem que ele seja aquele do qual nada de maior se pode pensar. Então, ele fala basicamente o seguinte: mesmo se você pegar as pessoas que acreditam em Deus, então pode esquecer o incipiente, o tolo, de que o Salmo fala, foca só na galera que acredita em Deus. E se você pegar o pessoal que crê na existência dele, você vai ver que o conceito deles sobre Deus varia, né? No sentido de que não necessariamente as pessoas vão conceber Deus como sendo o ser acima do qual nada se pode pensar, né? O ser, enfim, um ser perfeito, extremo, no sentido de que você não pode pensar nada maior que seja Deus, né? Você não pode pensar nada maior do que Deus. Não é esse o conceito que as pessoas têm de Deus muitas vezes, né? E, inclusive, essa é uma objeção que é o que eu mais vejo, assim, pelo menos assim, quando eu vi na faculdade esse argumento, enfim, e quando eu vi em outros contextos antes, muita gente levanta essa objeção, né? Tipo, pô, todo argumento está baseado no fato de eu assumir que Deus é definido desse jeito. Deus é o ser acima do qual nada se pode pensar. Tá. E aí a pessoa pode muito bem rejeitar isso, rejeitar essa definição e falar, não, eu não defino Deus dessa forma. E pronto, né? O argumento já não tem mais valor nenhum para a pessoa. Esse é um argumento muito comum. E assim, eu não gosto de ficar puxando muito o que eu acho das coisas e tal. E apesar de eu particularmente não concordar com o argumento do Anselmo, eu acho essa objeção meio fraca. E eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que vale a pena, porque todo mundo tende a rejeitar o argumento do Anselmo por causa disso. Todo mundo tende a olhar para esse argumento do Anselmo e pensar, eu não defino Deus dessa forma, logo, tanto faz. Só que se vocês pararem para pensar, vocês provavelmente definem Deus dessa forma e vocês não sabem. Porque quando a gente pensa Deus, aqui na nossa cultura ocidental, se você perguntar, você acredita em Deus? Para qualquer pessoa, ela pode até depois perguntar, mas o que você entende por Deus? Deus, enfim, há Deus das religiões abraâmicas, ao Deus das religiões, sei lá, africanas, ao Deus, enfim, de outros politeísmos, enfim, Deus tem um significado bem diverso. E beleza, ela pode até perguntar isso depois. Só que o que surge imediatamente na cabeça da pessoa quando ela é perguntada se acredita em Deus é o Deus cristão. É esse ser único, supremo, perfeito, etc, etc. Né? Então, assim, pelo menos o Deus cristão, o Deus abraâmico, o Deus monoteísta, melhor dizendo, ele é definível dessa forma. E assim, não tem muito como fugir disso. Você pode dar outras definições para Deus, você pode formular outros conceitos de Deus, mas você nunca vai conseguir fugir do fato de que essa ideia de um ser supremo, etc, etc, é o ser acima do qual nada pode ser pensado. Né? É o ser que é gigantesco, 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 e é tão gigantesco que ele extrapola todas as possibilidades de ter algo maior do que ele. Ele é algo absolutamente inclusivo, ele inclui todas as coisas, transcende todas elas, e não tem nada que poderia ser maior do que Deus.
eu acho que sempre que a gente fala em Deus no dia a dia, isso está implícito. E as pessoas eu acho que não percebem isso. Então eu acho interessante mencionar esse negócio para ver se as pessoas talvez se toquem disso e comecem a procurar outras vias para entender o argumento de Santo Anselmo, né? Porque a coisa mais comum que tem é isso. Tipo, eu não acho que Deus seja isso, e pronto. Só que na verdade acha que Deus é isso, né? A verdade é que você pode falar várias coisas de Deus, só que o Deus monoteísta, supremo, etc, etc, ele é definível como ser acima do qual nada se pode pensar. Essa definição é muito boa para o Deus cristão, por exemplo. Então, se você concorda com o resto do argumento, você acredita que o Deus cristão existe, né? Que o Deus monoteísta existe. Não necessariamente Deus cristão, da trindade, etc, etc. Mas, enfim, você crê que um ser supremo existe, um ser perfeito, etc, etc, acima do qual nada se pode pensar. A própria noção de perfeito já meio que deixa implícito que não há um ser acima do qual nada pode ser pensado. Porque se você fala que é perfeito, é isso, né? Todas as atribuições, todas as perfeições estão no grau máximo. E a noção de máximo, né, dá uma ideia de limite. Ou seja, acima disso não existe. Né? É completo isso. Não existe nada mais completo. Se eu tenho um copo d'água e eu tenho ele completo de água, portanto perfeito nesse sentido, eu tenho ele pleno de água, se eu jogar mais água aqui dentro, a água vai transbordar. Não tem como esse copo estar mais cheio do que aqui. Então eu não consigo pensar num copo mais cheio do que o copo no qual a água vai só até aqui, sabe? Isso é meio evidente, assim, eu acho isso meio óbvio. Só que, sei lá, eu sinto que as pessoas não veem isso. Eu não sei se tem algo, se eu estou percebendo algo errado, enfim, sei lá. Mas, enfim, me parece que é muito evidente que, sim, o Deus que a gente entende como supremo, ou sei lá, mesmo que a pessoa pense numa força gigantesca, enfim, isso acaba sendo o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. A gente na Cista Patrística, a gente está estudando bastante o pensamento patrístico, obviamente, e nos apologistas, principalmente, a gente vê argumentos que tomam por pressuposto isso, né, de que se você tem até um corte aí no canal, né, pode haver mais de um Deus, pesquisem isso aí, tem uma playlist Cortes do Aristocast, tem um vídeo lá só sobre isso. E aí ele fala que, e aí o Atenágoras de Atenas, se não me engano, ele faz um argumento mostrando que só pode ter um Deus. E ele fala que se a gente concebe Deus como estando num determinado ponto, enfim, tem várias faces esse argumento. Né? Ele fala que se você concebe um outro Deus no mesmo lugar de Deus, na verdade você está falando do mesmo Deus. Se você concebe um Deus que está abaixo desse Deus, na verdade ele não é Deus, porque ele não é aquele ser acima de tudo. Né? Que é justamente isso que a gente chama de Deus. É por isso que a gente deve honra a esse ser, por isso que a gente fica admirado quando ouve falar desse ser. É porque ele é o ser supremo. Então se a gente diz que tem um ser abaixo, um Deus abaixo de um outro Deus, é porque esse Deus de baixo, ele não é um Deus de verdade. Ele não é Deus. Ele pode ser meio parecido em alguns sentidos. Mas Deus de verdade, de maneira excelente, é esse aqui. E o contrário é verdadeiro também. Se eu tenho esse Deus e eu digo que há um outro Deus acima dele, esse aqui já não é mais Deus. O Deus de verdade, o Deus que merece o nome de Deus, com essa força que a gente está acostumado a atribuir, é esse Deus de cima. O outro de baixo pode ser um anjo, pode ser uma divindade menor, enfim, dependendo da cultura, isso é perfeitamente possível. Mas a questão é a seguinte, o Deus supremo que a gente está acostumado a conceber, é sim o ser acima do qual nada de maior se pode pensar, sabe? E beleza, se você deixa margem para ter algo maior do que esse ser que você considera Deus, ainda assim você tem ali um ser maior do que Deus e que existe. E que, portanto, merece o nome de Deus muito mais do que esse Deus que você diz que é o seu conceito de Deus, sabe? Então eu acho meio inevitável fugir dessa definição, na verdade. Eu acho bem inevitável fugir dessa noção e eu acho muito estranho como as pessoas não veem isso. Simplesmente dizendo que não, eu não defino Deus desse jeito. Na verdade, isso está implícito em qualquer definição de Deus que você vá dar que se insira de uma maneira adequada à nossa cultura cristã, ocidental, etc, etc. Então, o Deus em que as pessoas creem, geralmente é o Deus acima do qual nada se pode se pensar. A não ser que você esteja falando de uma religião africana, ou alguma religião com influência de politeísmo, enfim. Aí realmente é outra noção de Deus. Mas o ser supremo, ele necessariamente existe a partir disso aqui que ele está falando, né? A partir do que o
Santo Anselmo está falando. Né? Quer dizer, eu não acho que necessariamente exista, eu tenho minhas críticas a esse argumento, só que não vai nessa linha da definição de Deus. Entendeu? Meu problema é um problema posterior no raciocínio. Né? Mas nessa parte da definição de Deus, não me parece que dê para fugir disso de verdade, sabe? Enfim, por isso aí tudo que eu falei. Mas enfim, só eu vou abrir esse parêntese para falar o que eu acho, não no sentido de dar uma resposta nem nada, tanto que eu não vou nem dizer qual é a minha crítica a isso, posso falar em outra ocasião, mas é porque eu acho que é bom as pessoas, acho que as pessoas se contentam com muito pouco quando vão falar do argumento ontológico. Então, sei lá, espero que tenha jogado aí uma sementinha na cabeça de vocês para vocês tentarem pensar isso de uma maneira diferente, ao invés de simplesmente virar e falar: ah, não, eu não aceito Deus dessa forma, sabe? Na prática, você aceita, ao meu ver. Enfim. E Santo Tomás, como eu, né, sem querer me comparar, então, nesse sentido eu discordo de Santo Tomás. Mas Santo Tomás ele vai além. Ele vai falar o seguinte, que mesmo admitindo isso, ou seja, que Deus é o ser acima do qual nada de maior se pode pensar, não se seguiria que, de fato, deva existir na natureza, porque, para tanto, é necessário que tanto a coisa como o seu conceito sejam admitidos do mesmo modo. Por isso, quando se concebe o que se encerra sob o nome de Deus, daí não deriva que ele exista, a não ser no intelecto. A existência real, ao contrário, é demonstrada perfeitamente por meio dos efeitos. Então, esse finalzinho aqui é bem relevante, né? Como eu falei no começo. São Tomás vai falar que sim, Deus é conhecível através de seus efeitos. Deus é conhecível a posteriori, né? Através de outros argumentos, mas o argumento ontológico, não. Pelo motivo que eu falei antes, né, sobre a definição de Deus, que para Santo Tomás isso, haveria algum problema nisso aí. Só que ele vai além e diz que é como se Santo Anselmo estivesse dando um passo além do que ele tem direito de dar. Ele está indo da noção que existe no intelecto para a noção que existe de verdade. Ele está confundindo aí uma existência mental com uma existência real. Ele está... Para dizer que essa coisa existe de verdade, é necessário que tanto a coisa como o seu conceito sejam admitidos do mesmo modo. Então essas coisas existem em sentidos diferentes. A gente não pode fazer essa confusão. E aí, nesse sentido, São Tomás ele critica Santo Anselmo, tanto desse ponto de vista da definição, como desse ponto de vista aí no decorrer do raciocínio, né? No momento em que ele vai fazer esse salto entre o que existe no intelecto e o que existe na realidade. Entre o que existe enquanto possível e o que existe enquanto atual, necessário, existente, atual de fato. Bueno. Depois disso, o Reale vai falar de alguns outros autores. Ele não vai aprofundar nenhum deles, até porque a gente vai ter oportunidade de falar deles depois. Mas ele vai falar aqui que, diferentemente de Santo Tomás, São Boaventura e Duns Scotus compartilharam o argumento de Santo Anselmo. Então, dois autores aí da Idade Média, São Boaventura contemporâneo de Santo Tomás, se não me engano, e Duns Scotus ainda já posterior, mas quando ele nasce eu acho que São Tomás ainda está vivo. Só que isso não se limita só à filosofia moderna, aliás, à filosofia medieval, mas na moderna também o argumento ontológico vai ter as suas implicações ali, seus resgates e suas críticas. Ele vai falar aqui de Descartes e Leibniz, que também acolheram tal argumento, embora com algumas variações relevantes. Ele fala aqui que Leibniz reformulou mais ou menos assim. O ser necessário, se é possível, existe. Mas é possível, logo existe. Então, enfim, não vou aprofundar isso aqui agora. Né? Ser, necessidade, enfim, esses conceitos demandam, sabe, a gente precisa entrar nisso com calma. Né? Mas enfim, só de pensar assim já dá para ter uma ideia, quem já está acostumado mais com o vocabulário da filosofia. Agora, Descartes e Leibniz então vão se valer desse argumento. O argumento do Descartes é bem conhecido, o do Leibniz também é bem conhecido, eu diria, mas a gente vai ter bastante tempo para falar disso. A gente deve ter um vídeo específico só para falar do argumento de cada um dos dois. Na filosofia moderna vai ser bem legal. Espero que ano que vem a gente já chegue na filosofia moderna. Eu vou ter de dar uma corrida, mas vai dar para fazer, eu acho. Ele vai falar aqui de Kant também. Kant o rejeitou decididamente, em nome da distinção radical que é necessário admitir entre a existência pensada e a existência real. Então há dois modos de existência distintos e Santo Anselmo confundiria isso. Lembra muito o que Santo Tomás disse.
Entretanto, nem mesmo a força crítica de Kant foi suficiente para sepultar o argumento ontológico. Assim, o argumento ontológico continuou sendo contínua preocupação não apenas dos filósofos e teólogos, mas hoje também dos lógicos e dos filósofos da linguagem. Então, é claro que pensava-se já sobre a linguagem naquela época, só que hoje em dia a gente tem a filosofia da linguagem como uma área da filosofia muito mais relevante, subsistente, né, tendo ali a sua identidade. E isso é algo muito mais recente e a gente tem pessoas que estudam isso justamente levando esse argumento a sério. Por motivos evidentes, né? Como a gente está falando de definição de alguma coisa, no caso Deus, é óbvio que, enfim, há implicações linguísticas aí, né? Será que existe uma questão de linguagem que está escondendo alguma coisa ou que está facilitando uma outra coisa? Isso atrapalha, isso ajuda, faz sentido, não faz sentido, apesar da linguagem? Enfim, obviamente dá para pensar isso de várias formas. E fala que em teólogos também, lógicos, né, um bem conhecido, né, é um dos poucos de que eu tenho notícia, porque eu não conheço filosofia contemporânea com muita profundidade, na verdade com nenhuma. Mas um exemplo é o Alvin Plantinga, um autor conhecido pra caramba aí, teólogo, filósofo da linguagem, de tradição analítica, enfim. Ele é cristão e ele fala sobre isso, né, ele resgata um argumento ontológico, fazendo algumas coisas diferentes também. Eu não sei se ele aparece nesse livro, mas eventualmente a gente pode trazer para o canal um autor que eu tenho interesse em estudar, mas está lá na frente, lá na frente. Quando eu começar a entender mais de filosofia analítica, quando meus estudos alcançarem esse ponto no tempo, eu pretendo ler e estudar e talvez trazer algum conteúdo para vocês. Mas é um autor bem relevante, né, desse pessoal que fala sobre relação entre Deus, filosofia e tal. É um autor contemporâneo muito famoso, assim, provavelmente um dos mais famosos. E ele está vivo ainda. Então, isso indica pra gente aí como essa discussão ainda é atual, né? E não é porque Santo Tomás criticou, Galileu não criticou, e porque São Boaventura e Duns Scotus os acolheram, como Descartes e Leibniz também, e porque o Kant criticou, que simplesmente foi, né? A gente não pode olhar para a filosofia com esse olhar de que, tipo, nossa, tal cara refutou e agora pronto, acabou. Não dá mais para discutir isso. Tampouco eu estou defendendo aqui algum relativismo, tá? Do tipo, não, tudo é questionável. Eu não acho isso também. Mas assim, não é só porque alguém refutou que, ponto, realmente refutou, sabe? Talvez ainda seja possível se aproveitar dessas coisas que foram refutadas ou que foram pretensamente refutadas e trazê-las à tona de novo, com ou sem modificações. Com modificações ou sem elas, né? Para ficar mais fiel ao bom português. E, bom, é basicamente isso. Bom, gente, muito obrigado aí a vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que minha reflexão ali no meio tenha feito vocês pensarem um pouco mais sobre esse argumento, né? Sem querer dar nenhuma resposta definitiva aqui, mas fazer vocês pensarem um pouco isso, transcender um pouco esse lugar comum de que, enfim, o que eu falei, né? Rejeito essa definição, logo, pronto, não tem valor o argumento para mim. No fundo tem mais do que parece, eu acho, né? Então, vocês possam pensar nessa direção, pensar com o argumento do Gaunilon, ver se faz sentido, pensar com o argumento de Santo Tomás, se aprofundar na Suma Teológica, que é onde eu acho que ele fala disso. E, bom, espero que eu tenha aproveitado. Se vocês acham que outra pessoa merece aprender isso também, eu deveria aprender isso também, mande esse vídeo para ela. É o melhor apoio que você pode dar, com certeza. E inscreva-se no canal, faça todas essas outras coisas aí que ajudam pra caramba. E além de tudo isso, considere apoiar o canal pelo Apoia-se ou apoiar financeiramente de qualquer outra forma. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tô morrendo de fome. Vou lá comer. Tchau.